Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo a você a Palavra de Deus e a revelação das Escrituras, como nos mostram quem é Deus. O que Deus tem para nós, como Ele se revela a nós, como Deus nos mostra a sua grandeza, porque tateando não podemos alcançá-lo. Então Ele se mostrou, Ele se revelou a nós. E nesta série de programas estaremos conversando sobre as Escrituras e a revelação de Deus. Deus se revela, Deus se mostra em todo o seu caráter, em toda a sua glória, em todo o seu poder. Quem é Deus? Você o conhece? Quem é Deus? Você já ouviu? Quem é Deus? Como Ele mostra seu rosto, sua vontade e o seu caráter. Este é o tema do nosso programa de hoje, a revelação de Deus. Deixe o Espírito Santo falar com você, deixe o Espírito Santo te revelar sua glória e seu caráter. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós queremos saber quem é Deus. Muitos que não creem em Deus, muitos ateus, muitos agnósticos dizem: como você pode dizer que Deus existe, sendo que você nunca o viu? Sendo que você não sabe a sua forma? Sendo que você ouviu falar ou leu na Bíblia? Como você pode me provar que Deus existe? Quem é Deus? Como você pode falar a respeito dele? Bem, se nós olharmos, por exemplo, o vento, nós não podemos ver o vento, mas ver o que ele faz. Tem ventos tão fortes, tão procelosos, temos ciclones e furacões que arrancam árvores, que destelham casas, que levantam carros, que fazem coisas incríveis, levantam lixos, papéis e arrancam postes. Algo tão tremendo, o que o vento faz, a força do vento faz, que nós não vemos, mas sabemos que ele existe, porque vemos as suas obras. A Bíblia nos fala que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Espírito não tem corpo, não precisa de corpo. Espírito pessoal, eterno, Espírito que tem personalidade. Deus é pessoa, são 3 pessoas e um só Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Depois veremos sobre essa questão de Deus triuno. Mas vamos ver que Deus se revela na natureza. Ele se revela no livro das suas obras, ele mostra aquilo que ele fez. Por mais que os naturalistas, por mais que os evolucionistas queiram dizer que tudo que existe veio por obra do acaso, existe a impossibilidade pela matemática disso ter acontecido. Mesmo que se lance em bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, é muita coisa para acontecer. Querendo dizer que Deus não existe, e nós vemos que a natureza toda está gritando: fomos planejados, fomos feitos com absoluta sabedoria, uma sabedoria tão grande que o acaso jamais poderia ter. Uma sabedoria tão grande que os homens olham para a natureza, buscando as suas leis, buscando como funciona, como agem para tentar copiar com a sua tecnologia. Vamos ver a revelação de Deus na natureza no Salmo 19, dos versículos 1 ao 6. Lemos assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som.
Entretanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e vai à outra o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus. Os céus aqui é quando você olha o firmamento que anuncia a obra das suas mãos. Quando olhamos para esse céu azul cheio de nuvens, nós já vemos aqui nas nuvens sabedoria, o ciclo da chuva. Nós já vemos a terra coberta pela estratosfera, tendo uma atmosfera transparente que nos permite ver o universo. Contemplar as estrelas, contemplar a imensidão do universo que Deus fez, que não é infinito, é finito, tem o seu fim. Sim, milhões, bilhões de galáxias, com bilhões e trilhões de estrelas. Um universo tão maravilhoso que nós estamos começando a fotografar, a descobrir, a ver que esse universo é jovem, que ele foi feito e planejado por uma mente tão sábia. Tanta coisa ainda não sabemos. Buracos negros, a massa antimatéria, tantas coisas que nós ainda não entramos dentro do universo. Os céus proclamam a glória de Deus. Um dia fala para o outro dia, uma noite mostra conhecimento à outra noite. Não há linguagem, não há palavras, mas a gente pode ver a grandeza do nosso Deus. A grandeza deste Deus que se manifesta na natureza, nas obras criadas. Aquilo que está diante dos nossos olhos quando se estuda astronomia, quando se vê, por exemplo, os signos do zodíaco, nós podemos ver aquelas constelações contando a história do Evangelho. Isso mesmo, as 12 constelações do zodíaco nos contam a história do Evangelho. A primeira vinda de Cristo, a história da Igreja e a segunda vinda de Cristo, nessas 12 constelações. Estrelas cujos nomes ninguém sabe quem colocou, esses nomes que estão em todas as civilizações antigas, os mesmos nomes. Como assim? Quem pôs nome nessas estrelas? A Escritura nos diz que Deus conta todas as suas estrelas, o seu exército de trilhões e sextilhões. São números tão grandes que nós não temos noção. Os físicos dizem que de 3 a 10 vezes as estrelas devem ser 3 a 10 vezes o número de grãos de areia nas praias da terra e nos seus desertos. 3 vezes ou 10 vezes o número de grãos de areia. Já imaginou? De estrelas. Cada grãozinho de areia, uma estrela neste universo. E Deus chama todas pelos seus nomes. Deus pôs nomes às estrelas. As estrelas falam da grandeza de Deus, cantam a glória de Deus. Hoje nós podemos captar os sons que a luz emite das estrelas. Sons como de percussão, sons como de instrumentos de sopro, sons que cantam a glória do Senhor. E a Bíblia diz que as estrelas cantam. As estrelas cantam para o Senhor. Não há palavras, mas podemos ouvir a sua voz nos céus, do sol, da lua
das estrelas. Deus revela até mesmo os seus atributos perfeitos nas obras da criação. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Lemos assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Bem, hoje parece ser chique falar que se acredita na ciência naturalista, parece ser chique dizer, eu sou um cientista agnóstico ou ateu, parecendo que ser um cristão e ser alguém que crê em Deus não é ser cientista. Muito pelo contrário. Os grandes cientistas que tivemos, os grandes nomes da ciência, da física, da biologia, da química, da matemática, da cosmologia, são cristãos. Se você pesquisar, 80%, 90% dos prêmios Nobel são cientistas que criam em Deus, cristãos ou judeus. Mas os agnósticos e ateus têm 10% dos prêmios Nobel. Não significa que ser um cristão e crer em Deus não possa ser um cientista, pelo contrário. Louis Pasteur disse certa vez que um pouco de ciência te afasta de Deus, muito de ciência te aproxima dele, porque leva a ver a majestade da criação. E aqui o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, está dizendo que as pessoas são indesculpáveis quando dizem, não acredito em Deus, eu não vejo Deus. Ele está claramente manifesto, revelado nas obras das suas mãos. Desde o universo, o macrocosmos, até o microcosmos, até olhando o DNA, o RNA de uma bactéria, de um vírus, se pode ver Deus. Deus. A origem da informação ali, a informação contida no DNA de uma forma tão maravilhosa, determinando o ser, determinando, por exemplo, no ser humano, a cor da pele, a cor dos olhos, a altura, a constituição física, o tipo de cabelo, tudo codificado no DNA. Deus colocou a informação, Deus, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder. A sabedoria, Deus é onisciente, a sabedoria de Deus está na natureza revelada. A onipresença de Deus, Deus em toda parte, pois Ele é vida, Ele é que dá a vida, Ele é que dá a vida a tudo. A vida vem de Deus, Ele é onipresente, isso pode ser atestado na criação ao nosso redor. Ele é onipotente, somente um Deus que tem todo o poder poderia construir toda essa natureza perfeita e maravilhosa. Essa natureza com leis fixas, com leis que Ele estabeleceu. Nós vamos ver que é maravilhoso, o Senhor nos mostra que as Escrituras, elas também nos revelam Deus através de suas leis. Assim como Deus está revelado na natureza, assim como você estudando biologia, física, química, até matemática, até música, você pode ver Deus. Você pode conhecer Deus. Você nunca vai esgotar a sabedoria nestas ciências, porque tudo revela este ser infinito e maravilhoso que é Deus. Nós vamos ter a revelação de Deus nas Escrituras. Deus nos revela quem Ele é em suas leis. No Salmo 19, este mesmo salmo que fala que a natureza
proclama a glória de Deus. Dos versículos 7 ao 10, nós vemos o salmista mostrando a glória de Deus nas Escrituras. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Sim, aqui Deus está dizendo que nas Escrituras, nos seus mandamentos, na sua lei, naquilo que Ele escreveu, nas histórias bíblicas, nós vamos vendo a perfeição de Deus. A lei do Senhor é perfeita, perfeita. O caminho de Deus é perfeito, é reto. E a lei do Senhor restaura a alma. Não há nada que possa nos trazer equilíbrio, nos trazer paz, nos trazer consolo, nos trazer conforto do que a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Tudo que Ele fala é fiel, é digno de toda aceitação, tem credibilidade. E Ele dá sabedoria à pessoa mais simples. Os preceitos do Senhor são retos. Ou seja, as Escrituras, a palavra de Deus, é mais do que meras letrinhas, palavras, frases, histórias, canções, poemas, ensinos. É mais do que isso. A palavra do Senhor é viva, ela é eficaz, ela penetra no nosso coração, ela nos revela Deus e a sua grandeza, nos revela quem é o Senhor. As palavras de Deus é mais desejável do que o ouro, do que muito ouro depurado, do que toda a riqueza deste mundo, nada se compara à palavra de Deus. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O mel, o açúcar vai trazer energia, vai formar ATP no nosso corpo para a gente poder mexer, andar, caminhar, viver, funcionar, ter os nossos órgãos todos funcionando perfeitamente. Assim, a palavra de Deus no mundo espiritual nos traz energia, vida, para podermos funcionar, para podermos crer, para podermos viver em alegria, em paz, em amor, alinhados com os céus. Deus, Ele também vai se revelar na consciência humana, no nosso coração, dando-nos os padrões morais. Romanos capítulo 2, de 14 a 15, nós lemos assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Aqui a consciência é como aquela luzinha que nós temos dentro de nós, que mostra se a gente está no caminho certo, fazendo a coisa certa ou a coisa errada. Falar que a pessoa não sabe que está fazendo coisa errada, Quem está lá na droga sabe que está fazendo coisa errada. Quem está na prostituição sabe que está fazendo a coisa errada. Quem está roubando ou matando sabe que está fazendo coisa errada. Quem está entrando por outros caminhos que não a pureza sexual do casamento, marido e mulher, sabe que está fazendo coisa errada. Não precisa de ninguém falar. Eles podem tentar se justificar, podem achar as justificativas que forem, sabem, porque Deus pôs isso na nossa
consciência. E nós vamos ver que a revelação de Deus na sua palavra nos traz santificação. Deus nos lava, nos limpa, nos molda, nos purifica com sua revelação. Olha o que está escrito no Salmos 19, dos versos 11 ao 14. Lemos assim: além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que lindo! Aqui é o finalzinho do Salmo 19. No começo ele mostra a revelação de Deus na natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Do verso 7 ao 10, ele mostra a revelação de Deus na Escritura, na Bíblia, nas palavras escritas. A lei do Senhor é perfeita, mais desejável do que o ouro e mais doce do que o mel. Agora, do verso 11 ao 14, vai mostrar a revelação de Deus no nosso interior, na nossa consciência, dentro de nós. Ah, quantas coisas já aconteceram na sua vida que você sabe que foi Deus. Você sabe que é Deus falando com você. Você sabe que é Deus mostrando que Ele te ama e que Ele está em busca do seu coração para te dar paz, perdão, alegria e vida eterna. Deus fala conosco no nosso interior. Então, aqui o finalzinho do Salmo 19 nos mostra na nossa consciência e Deus trazendo santificação. Deus não fala com a gente em vão para nos levar a passar tempo. Ah, legal, conhecer Deus, igual assistir um filme de comédia para rir, um filme de aventura para ficar tenso e depois ficar tranquilo. Não, não. Nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento à toa de lazer apenas. É algo tão sério e tão maravilhoso que o nosso relacionamento com Deus efetua em nós purificação, santificação. Quanto mais conhecemos Deus, mais limpos, mais distantes do mundo, do pecado e das coisas deste mundo nós ficamos. Porque este relacionamento nos traz santificação. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, ó Senhor. Você já conhece Deus? Você já tem uma convivência com Deus, uma amizade com Ele, um coração puro, seu nome escrito no livro da vida, e você ama o Senhor e quer cada vez mais conhecê-lo e mergulhar nessa intimidade de relacionamento com Ele? Ou você se sente distante, frio, triste, inseguro, pecador, culpado? Vamos orar? Entregue agora a sua vida ao Senhor, orando comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te dou o meu coração. Sei que tenho vivido longe de Ti, sei que tenho desagradado o Teu coração. Sei que o Senhor tem estado triste com a minha vida, que eu tenho fugido de Ti. Mas eu te peço perdão. Perdoa-me, perdoa-me, lava-me, limpa-me, transforma-me, dá-me um novo coração. Eu me entrego a Ti para Te amar, Te servir,
te adorar com todo o meu ser, com todo o meu coração. Eu me entrego a Ti. Purifica-me e me ensina os Teus caminhos. Dou a Ti tudo o que sou, tudo o que tenho, eu e a minha casa e a minha descendência pertencemos a Ti. Recebe-nos, Senhor, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom entregar a vida ao Senhor. Como é bom dar a Ele não só o nosso presente, mas o nosso passado apagado e o nosso futuro em suas mãos. Fique firme, leia a palavra, ore, procure a igreja e sirva ao Senhor de todo o coração. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.